A gente vai falar de excelente literatura, escrita por excelente escritor, mas no teatro. Então tá, livros de hoje, porque não vai ser só um, e não vai ser lista, tá? Não se animem. Eu escolhi dois aqui do Thomas Bernhard, que são duas peças, tá? Então vai ser esse daqui, Praça dos Heróis, que saiu pela editora Temporal, e Presidente, que saiu pela editora da UFPR. Vocês devem razoavelmente saber o quanto eu tenho em alta estima e alta conta o Thomas Bernhard. Talvez, conhecendo-o pessoalmente, não nos gostássemos, não porque ele não gostava de nada, eu não gosto de muita coisa. Então, terceiro mundista. Terceiro mundista, mas acho que o ódio pela Áustria seria, não é algo... eu tenho um outro país que eu não gosto, assim, que é destinado para ir a minha raiva, e aí, como é um país colonialista, não é preconceito. O Bernhard é conhecido, muitas vezes é comentado, mas e com justiça, pelos romances dele, né? E agora estão reeditando coisas, estão publicando coisas que saiu pela Todavia, qual? Derrubando Árvores? Derrubar Árvores. O antigo Árvores Abatidas. Tá. E o Mestres Antigos saiu pela Companhia da Saiu o Mestres Antigos, que a gente leu, que adorou, enfim. E é um autor que eu acho que está no altíssimo panteão. E pouco se fala sobre o fato de que ele também era dramaturgo, e não só era, como escreveu coisa pra caralho, assim. Ele tem mais do que 15 peças de teatro, e no Brasil temos publicadas essas duas e mais uma, tá? Que eu não vou falar porque eu não escolhi aqui, então não vou falar, procurem. E eu escolhi falar dessas duas aqui porque me pareceu interessante a gente discutir um pouquinho o Bernhard no teatro, ok? Então vamos lá, eu vou pegar primeiro o Presidente, essa aqui, saiu pela UFPR, porque essa daqui é anterior, eu acho que é de 75, 75, foi traduzida pela Gisele Eberspacher e pelo Paulo Rogério Pacheco Júnior. Inclusive, preste atenção, porque o Paulo Rogério Pacheco Júnior, me parece, será um grande tradutor no futuro. E essa peça aqui é o seguinte: tem um determinado presidente de um determinado país, ele não fala qual que é esse país, e ele tem uma determinada primeira-dama desse determinado presidente desse determinado país, ok? Como todo presidente, e não adianta vocês ficarem aí falando, porque meu presidente é o melhor do mundo, porque eu amo, porque tudo tomar no cu, entendeu? Porque o próprio fato de haver Estado é tomar no cu. O fato de haver presidente e vocês não terem decisões diretas por ação direta, isso não é democracia, entenderam? Então tem um presidente e ele obviamente é um pau no cu, né? Como não poderia deixar de ser. E esse presidente começa a peça e ele sofreu um atentado dos anarquistas, ok? Os anarquistas que metem medo em todo mundo. Os anarquistas comem, não é, crianças e adultos, comem mesmo. Foda-se vocês. Mas então eles sofreram atentado. É bizarro porque assim não fica claro isso, não dá pra entender quem for. Sabe que tem ameaças lá de grupos que qualquer coisa que vá contra a autoridade opressiva e a violência terrorista de Estado é chamado de anarquista, né? E aí o outro grupo é os que querem tomar, através da revolução, o Estado que a gente não compartilha e tudo mais. Então tem esse grupo anarquista que teoricamente fez um atentado, só que ao invés de matar o presidente, pegou de raspão a bala nele e acertou o coronel, que era uma espécie de lambe-saco do presidente, que estava lá, não é? Porque assim, baixa patente e tal, normalmente é o que os caras podem fazer, né? Ficar lambendo o saco do cara, né? Porque é a estrutura hierárquica que ela serve para isso, para que um fique com a boca enfiada no orifício anal, comendo as fezes que vem até um dia chegar a ser um velho caquético com 19 mil estrelas, para ficar cuspindo estupidez no mundo.
Acertaram esse coronel, o coronel morreu, mas não foi a única baixa, né? A coisa trágica realmente é que matou o cachorro da primeira-dama, mas não matou com uma bala. Ele, tadinho, se assustou e morreu do coração. E aí a gente começa a peça com essa primeira-dama se preparando para o evento do funeral, né? Da memorial desse coronel, e ela tá lá se vestindo e tudo mais, e ela tem uma espécie de ama de ajuda dela, e o presidente recebe um massagista e vai para um quarto lá fazer massagem. Essa é a primeira cena que a gente tem. E a estrutura dramática, narrativa do Bernard, tanto nessa peça quanto na outra, ela é muito estranha, porque ela é baseada vejam aqui, seria algo que pareceria, tá? Versus, perfeito? E essas duas páginas aqui é tudo parte de um grande monólogo. A gente vê essa outra personagem aparecer, a Frau Fröhlich, aparecer, mas ela fala pouco, tá? Então quem fala basicamente nessa primeira, e eu acho que na segunda também cena, a primeira é a primeira-dama, a segunda é o presidente, mas são monólogos, assim. Os outros personagens, o massagista, a Frau Fröhlich, ou os outros personagens que vão aparecer quando o presidente vai lá trair a mulher dele com a anuência da mulher, da primeira-dama, em Portugal, tudo isso daí são personagens quase que de apoio para que aconteçam os grandes monólogos. E nos grandes monólogos, tanto da primeira-dama quanto do presidente, aí é um chorume, assim, é uma cachoeira de chorume. Porque o Bernard faz verter através disso tanto o ridículo violentamente cínico que é essa estrutura de poder de uma pessoa que é o presidente, a primeira-dama e tudo mais, quanto faz verter o grande ódio que ele tem pelo sistema, país, terra, povo austríaco, porque embora ele não fale qual é o país, meio que dá pra gente sacar que ele está desancando a Áustria porque é o passatempo preferido do Bernard. E aí no meio disso tudo vai aparecendo coisas bastante interessantes sobre o ponto de vista dessa madame, que é a primeira-dama, em relação à empregada dela, em relação a como ela enxerga o país e como ela enxerga um marido que ela era rica, industrial, e o marido é vindo de classes mais baixas, mas que ascendeu por ser muito ambicioso, por ser muito empreendedor. Com licença. Que delícia. E ela, que é esse presidente, e ela gosta disso nele, que ele é empreendedor e tal, e que ascendeu porque casou com ela. Então ele tem essa ambição, que é um dos mitos da política ocidental, não é? O homem ambicioso que vai até chegar a presidente e tudo mais. O meritocrático. O meritocrático, mas que tem por trás o aval da elite financeira, que no caso ele obtém através do casamento. E depois os dois se traem. Ela trai ele com um açougueiro, e carnalmente e espiritualmente com o capelão que fica falando um monte de merda pra ela, que é também a forma do Bernard nessa peça desancar a Igreja Católica, muito importante na Áustria, e que ele odeia, parece, com todas as forças, justificadamente. Então, é muito interessante. Depois tem dados aqui que colocaram na introdução, que a peça foi encenada na Alemanha no dia em que acontece o julgamento de pessoas que de fato cometeram um atentado e tal, e que isso causou algum burburinho. É uma coisa que acompanha meio que a carreira do Bernard, de escrever peças que são críticas, que são politicamente engajadas, mas não politicamente engajadas porque ele assume o lado do partido X ou Y, ou porque ele é etiquetado de uma ou outra forma, é simplesmente porque ele vem para implodir a porra toda. E a segunda peça, que é a Praça dos Heróis,
tá? Que saiu aqui pela Temporal. A tradução é da Christine Röhrig, que por sinal as duas são muito boas traduções. É a última peça do Bernard e eu acho que é o último texto do Bernard, porque isso daqui é de 1988 e o Bernard morre em 1988. E essa peça foi... eu não sei se ela foi apresentada, que ela foi criada, aqui diz, criada em 1988 para a comemoração do centenário do Burgtheater de Viena, por encomenda de Klaus Peimann e diretor do teatro da época e tudo mais. Que era o principal teatro, que é o teatro, inclusive... Que ele fica desancando no Mestres Antigos. Que ele destrói no Mestres Antigos e tal. E que eu acho que deve ter um prazer imenso de você poder escrever uma peça para o teatro em que você desancou. Quer dizer, os caras te chamam e aí você faz uma peça que vai ser ainda mais provocativa, mais instigante nesse sentido. A Praça dos Heróis é de fato um local em Viena, que é a Praça dos Heróis, que tem esse nome bizarro, né? Então a gente sabe, se tem um lugar que os caras escolhem colocar uma estátua ou dar um nome e tal, é porque quase geralmente, assim, quase todas as vezes é um filho da puta, né? É uma história de filhas das putas. Então a Praça dos Heróis, que é para, enfim, acaba não fugindo das marcas do nazismo e tudo mais, que é exatamente o que o Bernard vai apontar nessa peça. Ela também segue mais ou menos aquela estrutura que eu falei. Aqui está um pouco maior, alguns desses que seriam os versos, né? E o que aconteceu aqui? Um determinado senhor, Ziettel, que é um cara, é um intelectual respeitado e tudo mais, volta para Viena para ser professor, depois de ter morado na Inglaterra, mas sendo originalmente de Viena. E conta que ele e a família fugiram de Viena precisamente porque pela ascensão do nazismo. E aí ele passa a vida inteira dele, o resto da vida dele, lá na Inglaterra, e recebe esse convite para voltar para Viena, e ele resolve então voltar para ser professor. E quando ele volta, ele tem um apartamento na frente da Praça dos Heróis e acaba se matando. Ele já estava velho e tudo mais. E aí os personagens aqui, eles estão em volta desse suicídio dele. Então são personagens que são filhas dele, a viúva e, se eu não me engano, é o irmão dele. Então. E eles vão alternar posições sobre isso, sobre o que é a Áustria e qual é a herança pós-guerra da Áustria, que é uma herança que, segundo Bernard, a Áustria tentou negar, que é a herança de que eles não foram invadidos pela Alemanha e forçados a aderir ao nazismo. Não, eles foram coniventes em grande parte com a ideologia nazista, isso é a opinião do Bernard, e que eles ainda seriam, porque nunca puderam lidar com aquilo, ou que não quiseram lidar, ou que, enfim, varreram para debaixo do tapete, seriam ainda, talvez, os mais nazistas de todos, os germânicos, digamos assim, e que teria ali uma conjunção ainda mais perversa, que é de um certo provincianismo com o nazismo, com o catolicismo, com mentalidades tacanhas que permitiriam o acontecimento dessas outras três coisas, e que daria então numa sociedade sufocante, opressora e completamente feita para ser a perdição. Quer dizer, o Bernard fala, ainda bem que é provinciano, ainda bem que é um bando de merda, porque se isso daqui virasse qualquer tipo de noção expansionista, o mundo tava fodido, assim, porque se isso daqui tomar proporções maiores do que toma nesse paizinho aqui, a coisa ia feder bastante.
E eu acho interessante aqui, porque aqui talvez existam mais diálogos do que, ou mais próximo de diálogos do que tem no Presidente, mas o personagem que dá uma volta bonita, assim, começa sendo um cara meio que, não, eu não estou interessado nisso, eu não vou falar e tal, mas acaba sendo o cara que vai fazer as pontuações mais pesadas, é o irmão, é o professor Howard, que é o irmão do que se matou. E aí, cara, eu posso pegar qualquer parte aqui já no início dos anos 50, dos anos 1950, tá o Robert falando, desde então já não existe socialismo na Áustria. Só existe ainda esse pseudo-socialismo repugnante que nos tira o apetite logo cedo todos os dias. Foram esses chamados socialistas que invocaram o nacional-socialismo de hoje na Áustria. Foram esses chamados socialistas que tornaram esse novo nacional-socialismo viável. E não só o tornaram novamente viável, eles o invocaram. Esses chamados socialistas que há meio século não são mais socialistas. Eles são os verdadeiros coveiros dessa Áustria. Isso é o que assusta e causa repulsa todos os dias. Os socialistas são hoje os exploradores. Os socialistas são culpados pela ruína da Áustria. Os socialistas são os coveiros desse Estado. As repetições. O Bernard adora repetições. Os socialistas são os capitalistas de hoje. Os socialistas que não são socialistas são os verdadeiros criminosos contra esse Estado. E aí comparados com eles, a ralé católica é insignificante. E, cara, só fica melhor, assim. Porque o bicho não para, ele é uma metralhadora. E esse mesmo Robert, ele desenvolve, ao longo da peça, ele parece um senhorzinho, assim, que não quer nada. E ele tá falando da roupa. Eles são família de judeus. Então voltar para Viena, voltar para a Áustria, produziu uma pressão muito grande sobre aquele professor, que, como vários dos personagens do Bernard, admira a alta cultura, tem na alta cultura o seu único consolo, e ao mesmo tempo tem uma briga intestina, uma luta quase infindável e tensa, com o fato de que a única coisa que presta é continuamente vilipendiada pelos que também admiram o que a sustentam. Então, o caso dele desancando o teatro e o museu nos Mestres Antigos e em vários outros livros, ou a galera não entendendo um caralho do que as variações do Goldberg o que o Goldberg está fazendo. Do Glenn Gould, né? E que é do Glenn Gould, as variações e enfim, toda aquela coisa de que o único refúgio é a alta cultura e, no entanto, é um refúgio bastante instável, contingente, porque a qualquer momento pode ser tomado como mercadoria ou como fetiche, kitsch, por parte de pessoas horrendas. Agora, é interessante porque depois isso daqui deu um puta problema, a peça, né, parece que o presidente lá da época ficou puto, e aí quando ele ficou puto, deveriam ter dado pra ele ler, assim, o presidente, e aí talvez o cara, né, tivesse, não sei, não ia mudar nada, né, porque eles não leem. Mas ficou puto com o Bernard porque eu não conhecia. Porque eu conheci o Bernard, ou sei lá, né, porque aí colocou lá no centenário do bicentenário, sei lá, do teatro, e acha que isso seria deselegante e mal, assim, ruim para a imagem. E ele falando isso desses socialistas, e eu acho que o cara era do partido que se dizia meio, né, socialista, enfim. Só problema. Mas a gente pode pensar no Bernard como esse cara que é um estilista gigantesco, que faz coisas, por exemplo, no texto, isso que eu mostrei para vocês. Essas repetições que ele vai costurando, assim, ele roda em cima da mesma coisa, e você parece que ele está sendo quase que um discurso incoerente, virulento, raivoso, e de repente ele dá um salto para um outro ponto. E aí esse ponto ele toca no nervo, assim, é sempre lindíssimo, porque às vezes ele dá saltos de uma coisa que é asquerosa, e ele tira algo esteticamente belo, ou uma contemplação bastante sensível, assim. E isso, a gente pode pegar o Bernard nessas peças por aí, ou a gente pode pegar também num âmbito talvez maior, em pensar elas em relação
acontecimentos nossos, não é? Então, um país fascínora, controlado por hipócritas, que não tem nenhuma solução, com eflúvios teocráticos, quer dizer, a gente está falando da Áustria, obviamente, né? Mas enfim, vamos imaginar que existam mais países que são assim. E aí colocar toda a nossa esperança em um ou outro salvador tende a não ser talvez a melhor saída. E de novo, crianças, democracia é ação direta, tá? Então, se vocês não estão decidindo as coisas diretamente, talvez vocês não estão decidindo nada. Mas é isso. Eu acho que é isso. Eu queria falar dessas peças, eu falei, e é basicamente como é que funciona aqui. A gente faz o que a gente quer, porque aqui funciona a ação direta, e a gente decide as coisas ativamente. O Murilo, inclusive, decide não participar em vídeos comigo, o que muito me magoa, que eu fico tentando insistir com isso, mas ele é um homem livre e ele tem toda a independência para fazer isso, além de ser uma espécime de um caráter único de beleza, não é? É importante frisar isso. Quem falou que a gente fica se lambendo aqui? Teve um comentário, alguma coisa assim. Quem me dera. Quem me dera, entendeu? O Yuri falou também que eu tô tornando difícil. Como é que é? Eu tô tornando difícil para as namoradas do Murilo, que as declarações mas é isso nem mesmo. Mas elas podem copiar aqui, repetir com uma voz mais agradável de se ouvir ao pé do ouvido. Ou com a minha voz, né? Chegar e falar assim, com a minha voz, gravasse, mandar um play ali assim no ouvidinho do Murilo. Vamos ver se funciona. Se assim, pelo menos eles se convencem a fazer o vídeo comigo. Então é isso. Comentem aí, vocês gostam de Berner? O pessoal sempre pede isso, né? Que a gente fale e tal. Eu tô devendo algumas coisas, talvez comentar Faulkner, que é um outro cara que eu adoro, talvez eu faça aí no futuro. O Thomas Mann pediram também. Pediram bastante, cara. E eu vejo que vocês estão pedindo curso também. Eu tô inclinado a gente organizar alguma coisa, porque eu preciso de dinheiro para os projetos especiais aí. Então vamos ver. Vocês querem de curso? O que vocês querem? Né? E é isso. Deem dinheiro lá no Catarse e deixem aí o comentário de vocês e joia, sei lá, essas coisas. E muito obrigado. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think